Olá, muito bom dia, uma alegria, uma satisfação de mais uma vez falar com você nesta segunda-feira. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, os versículos 14 e 15, que assim registra. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aqui nós vemos um precioso ensinamento das Escrituras e também uma revelação a respeito da pessoa de Cristo e do seu ministério. Se você observar, nos versículos anteriores e iniciais deste capítulo, Jesus, ele teve aquela sua experiência quando ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto e lá ficou por 40 dias e foi tentado por Satanás. Lembra-se? Pois é, após esse período, então, Jesus ele regressou, conforme nós lemos. E tendo Jesus, então, no poder do Espírito, regressado para a Galileia. Veja, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e pelo mesmo Espírito e no poder do Espírito ele regressou para então o quê? Iniciar o seu ministério terreno. E conforme ele ia realizando o seu ministério, note no versículo seguinte, e então ele ensinava nas sinagogas. Ou seja, o ministério do Senhor Jesus ele foi marcado em primeiro lugar pelo seu ensinamento. Conforme a gente vê no registro do evangelista Mateus, capítulo de número 5, os capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus ele profere aquele seu famoso e tão conhecido chamado Sermão do Monte. Então, o versículo de número 2 desse capítulo vai dizer, e ele começou a ensiná-los dizendo, aí vem as bem-aventuranças, depois vem algumas interpretações que Jesus faz da lei do Antigo Testamento, aplicando à vida prática cristã, e ao final, então, ele conclui esse seu ensinamento lá no final do capítulo 7, apresentando aquela parábola sobre o homem sensato e o insensato, que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. E depois os dois versículos finais, 27 e 28, desse mesmo capítulo, capítulo 7, que é o fechamento do chamado Sermão do Monte, diz que as multidões estavam maravilhadas pelo quê? Pelo ensino de Jesus, pela sua doutrina. E aqui você vai observar então que o Senhor Jesus, após ele passar aquele período no deserto, em que ele foi tentado pelo próprio Satanás, diz o texto que Jesus ele regressou, ele retornou para a Galiléia e ele iniciou o seu ministério terreno, conforme registra o apóstolo João no início, no capítulo 4 do seu evangelho, sobre o que? O primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou onde? Em Caná da Galiléia. E registra aqui, e ele ensinava nas sinagogas. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, registra que o Senhor Jesus, lá em Nazaré, ele entrou na sinagoga de Nazaré. E ele proferiu aqueles ensinamentos, versículos 16 ao 18 deste capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Então Jesus, ele teve como marca principal no seu ministério o ensino. Ele foi e ele é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres, ele é o senhor dos senhores, ele é o doutor, ele tem o pós, doc. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o mestre, ele é o rabi de todos os rabis. Por isso, então, ele ensinava com autoridade, não como ensinavam os fariseus, os escribas, os sacerdotes e até o sumo sacerdote. Note que o ensino de Jesus fluía dos seus lábios sob e pelo poder, a ação e a intervenção do Espírito Santo. E conclui o texto dizendo, sendo glorificado por todos, por causa do seu ensinamento.
ele era glorificado. Semelhantemente, hoje, você, ao receber o ensinamento do Senhor Jesus, que nos é revelado na sua palavra, e quando você lê a palavra do Senhor, você examina a palavra do Senhor, você estuda a palavra do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, e o Espírito Santo a aplica no seu coração, você só tem uma coisa a fazer, a glorificar a Cristo, por meio das suas palavras, por meio dos seus atos e por meio das suas obras. Que Deus assim te abençoe e te use hoje e sempre. Pai, obrigado pela tua palavra e por essa revelação e precioso ensinamento que o Senhor nos dá da pessoa do teu Filho amado Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos leve a praticar e a viver a tua palavra para a glória dele, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que assim você viva e que assim você reconheça e que assim você pratique os ensinamentos de Cristo para que ele seja glorificado e exaltado, hoje e sempre. Amém.